Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, conosco foi a presença do deputado federal pelo PSDB, Eduardo Cury, que não foi reeleito nessa eleição passada. Deputado, muito bom dia, seja bem-vindo. Que coisa, né? Quase mais de 100 mil votos, quase 100 mil votos, de repente não é eleito. Obrigado. Aqui que foram 92 mil votos, né? Bom dia, Clemente, bom dia, Giovana, Sena, Eloia, todos os amigos da Jovem Pan. É isso, eu, na verdade, fui bem votado, tive 92 mil votos. E não fui eleito. Eu fui mais votado em São José dos Campos, o deputado federal mais votado em Jacareí, o deputado federal mais votado de todo o Vale do Paraíba. Fiquei na frente de campeões de voto como Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Boulos, o ex-ministro José Serra, ex-governador José Serra, mas o meu partido previa fazer 10 deputados, fez 3, eu fui quarto colocado. Então, pela regra, eu não sou eleito, mas eu sou muito grato, viu, Clemente? Eu quero agradecer, que eu brinco sempre, eu já brinquei aqui algumas vezes, para as pessoas terem uma ideia da minha gratidão, o que são 92 mil pessoas, é você entrar no Itaquerão, no Morumbi, 2 vezes lotado e todo mundo tá ali confiar em você, acreditar em você. É muita gente e eu não posso deixar de ser grato a essas pessoas e o carinho que eu recebi nas ruas e todo esse período. Você ir para a rua, fazer campanha como eu acordava todo dia 6 da manhã, ir aos semáforos, ir às feiras, conversar com os motoristas de ônibus, os cobradores, só depende de mim, o esforço. A eleição depende de outros fatores, né? E um desses fatores é o sistema eleitoral brasileiro. E nesse sistema eleitoral me deixou de fora. Deputado, por que até agora não foi mudado esse sistema eleitoral? Por que até agora não foi feita uma reforma no sistema eleitoral brasileiro, que realmente está ultrapassado, né? Porque o sistema, ele na verdade, quem tem que mudar é atendido por ele, ou seja, a grande maioria do pessoal tem um voto diferente do meu, é um voto distante, é um voto de internet, é um voto não local, e esse cara, ele é privilegiado com esse sistema. Então é um exemplo, todos que ficaram atrás de mim aqui, tem campanha no estado inteiro, são campanhas muito caras, mesmo os líderes que vêm, que são eleitos aqui com votos da região, eles ficaram muito atrás de mim, tiveram menos votos do que eu. Em São José dos Campos, por exemplo, que atuava no meu campo, teve 9 vezes voto menos do que eu, né? Teve 9, 10 mil votos, eu tive 92. Mas o sistema privilegia esse sistema, essa forma de fazer campanha que é no estado todo, campanhas caras. E eu, como opto só fazer campanha na região, esse sistema ele dificulta candidaturas do meu tipo, e ele privilegia candidaturas que gastam muito dinheiro. Então, aí você fala, Eduardo, por que não muda? Porque quem vai votar essa mudança são os próprios beneficiários, né? Candidaturas como a minha são minoria nesse sistema. Então, eles nunca vão mudar um sistema no qual eles são beneficiários. É mais ou menos parecido como eu pedi o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso nunca vai ocorrer em Brasília, né? Exatamente, agora, né? Porque o presidente do Senado tem uma das maiores bancas de advocacia, que tem grandes ações no Supremo, tá certo? Depende do Supremo, ele não vai brigar com quem, na verdade... auxilia, né? Ou na verdade, né? Que garante o pão da empresa dele. Ou seja, se alguém quer um presidente do Senado que vá contra o Supremo, tem que eleger alguém que não tem interesse nos próprios Supremo. Agora, que nós também, deputado, o PSDB também deu uma guinada também, que ninguém esperava isso, né? Infelizmente, né? Você imagina que... Um partido tradicional, quase 30 anos de partido, de repente, não sei se você concorda comigo, dá a impressão que acabou o PSDB, né? Olha, vai depender muito agora, no segundo turno, dos 4 governadores que estão disputando a eleição. Se os 4 não tiverem sucesso, ou pelo menos 2 não tiverem sucesso, sim, o PSDB vai caminhar para uma fusão no futuro, né? Porque é impossível um partido que não tem nenhum governador, né? Que tem poucos deputados, agora foram 18 deputados, e também a polarização no Brasil não deixou muita alternativa, né? Ou seja, as pessoas estão pedindo que você se posicione. Mesmo eu sou uma pessoa de opinião e tenho posições, mas o fato de eu estar num partido que na verdade não se posicionou ao longo dos anos, eu acabo sofrendo também, porque na legenda as pessoas acabam votando ou no 13 ou no 22, que era do Bolsonaro, né? E isso fez com que eles elegessem muitos deputados, mesmo se as pessoas conhecessem deputados. E, por exemplo, pessoas que tiveram muito menos voto que eu foram eleitas, né? Ele elegeu muita gente com 70 mil, com 80 mil, por causa da legenda. E no meu caso eu tive que batalhar sozinho. Então, mas não estou reclamando não, é regra do jogo, o eleitor tem sempre razão. Eu não sou aquela pessoa que acha que o eleitor é inteligente quando vota na gente, quando vota no outro ele não é inteligente. Não, o eleitor é sábio, ele sabe o que faz. Agora eu não posso deixar de agradecer a 92 mil pessoas que acreditaram em mim, né? Seria muita pretensão da minha parte, eu sou muito grato. Você falou em fusão, né? Essa fusão seria voltar para a casa antiga, deputado, por exemplo, que eu sempre falo aqui que o PSDB é uma migração do MDB, seria isso? Não, acredito
do que não. Vai ter que esperar a eleição do segundo turno, ver a configuração do Brasil. Se der Lula, uma configuração, se der Bolsonaro, outra configuração. E os outros partidos vão ter que se arranjar. Partidos que não tiveram muitos deputados vão ter que se arranjar, mesmo porque a cláusula de barreira já funcionou nessa eleição. Eu acho que passou pela barreira, acho que uns 20 partidos só, de 36, já diminuiu bastante. Na próxima eleição já cai um pouco mais e a gente vai caminhar para 12, 8 partidos proximamente. E aí, naturalmente, vai ter fusão, independente do desempenho, vai ter fusão, porque o PTB, por exemplo, não atingiu a cláusula. O Partido Novo, que começou bem na eleição passada, foi um desastre nessa eleição também. Também não passou a cláusula de barreira. Então, na próxima eleição vai ter mais dificuldade ainda. É natural, é importante a democracia que diminua o número de partidos. O meu partido, eu não sei ainda, eu vou ter mandato até 31 de janeiro desse ano, vou continuar sendo deputado, quero ajudar a nossa região, ajudar a nossa cidade, e depois, junto com a minha família e junto com as pessoas que acreditaram em mim, eu vou tomar uma decisão sobre o meu futuro. Deputado, a gente sabe que o PSDB é um partido de centro-direita, né? E agora o MDB sempre foi mais esquerdo que direito, que brigava a MDB com a Arena no passado, né? E agora? Esse partido do centro, centrão, virou tudo bem fisiológico, né? Não tem muita ideologia. Tanto é que apoia o Lula quando está no poder, apoia o Bolsonaro quando está lá também. Eu não vejo a ideologia... Você tem uma ideologia clara hoje, que é os partidos de esquerda, ou seja, o PT e o PSOL. E a direita, na verdade, nenhum partido, né? Porque o Bolsonaro entrou no partido PL, mas o PL apoiava o Lula também. Então, eu chamo o bolsonarismo, tem uma ideologia clara. Todos os outros, na minha opinião, quem quer ter um posicionamento vai ter que se apresentar à sociedade. Do mesmo jeito que faz o PT, o PSOL, do mesmo jeito que faz... Eu não estou computando o Novo, porque o Novo ficou muito pequenininho. Eu acho que qualquer partido, independente da ideologia, mesmo que eu não concorde, se ele quer ser partido daqui para frente, ele vai ter que se apresentar, dizer o que ele pensa, claramente, com uma linguagem simples, né? E não tem medo de defender suas teses. Do mesmo jeito que faz os seguidores do Bolsonaro, do mesmo jeito que faz o PT e o PSOL. Os outros hoje, você tem partidos que não são fisiológicos, mas não se apresentam, né? E você tem, na verdade, uma grande massa do centrão que vai apoiar qualquer um que estiver no poder. Então, eu acho que após essa eleição, o Brasil vai ter um divisor de águas que vai ser necessário essa separação. Deputado, o senhor tocou num ponto importante aí que o senhor falou, né? Que depois do término do mandato, o senhor vai tomar a decisão sobre o futuro juntamente com a sua família. Isso pode ser, a gente pode falar de repente em o senhor ser um candidato a prefeito de São José novamente? Não, Giovana, não está nos meus planos, não estava nem antes, nem continuar tendo nos meus planos, porque eu acho que eu já cumpri essa missão, né? Eu digo aqui o que eu já comentei outras vezes, alguns anos atrás. Eduardo, você descarta ser prefeito de São José? Aconteceu muito isso na campanha agora, né? Com a saída do Felício, muita gente me procurou, Eduardo, procurou nas ruas e tal, e agora também, com o final da eleição também, porque é natural. Toda vez que você está no momento de fragilidade, o cidadão ele não está contente, ele lembra do passado. É mais ou menos um pouco as pessoas que estão com dificuldade hoje votaram no Lula, né? Lembra um pouco daquele período dele, né? Esquece um pouco da corrupção e lembra do período dele. Mas existe esse sentimento das pessoas. Mas eu digo o seguinte, não faz parte dos meus planos. Existe uma hipótese, se a cidade tivesse arrasada, né? Estivesse muito mal, se na verdade por amor à cidade, mas não como um plano por quê? Porque eu entendo, eu e o Manuel, quando nós iniciamos esse processo, que a ideia faz a coisa certa, educa uma pessoa, coloca para que ela cumpra, para ela siga depois de você. E nós tentamos fazer isso, claramente. E vamos continuar fazendo isso na política, né? Trazendo jovens, trazendo pessoas. Eu não preciso ter partido e nem mandato para educar politicamente, né? Muitas pessoas se aproximaram de mim na campanha, jovens, né? Que queriam fazer parte da política. Falei, espera acabar a campanha eleitoral que nós vamos fazer. Mas aí não é questão partidária, nem visando uma eleição. É educar politicamente. Olha, é importante participar da eleição, é importante participar da vida da política, é importante ter opinião sobre as coisas, né? Também você não ter dogmas assim, olha, esse líder eu vou concordar com ele 100%, esse eu vou demonizar 100%. Não, tentar tirar o que é bom de cada um, mas ter opinião sobre as coisas. O fato de você não precisar ter um Deus, né? Não significa que você não pode ter opinião. É importante que tenha opinião. Eu sempre defini minhas opiniões para que a população possa se balizar o que é certo e o que é errado.
Deputado, não dá para não colocar isso no papel aqui, no microfone da Jornal da Rádio Jovem Pan, sobre a sua amizade com o Felício, com o Anderson, com o Emanuel Fernandes. Era um grupo do PSDB forte, por sinal. De repente houve essa migração do Felício, do Anderson para o PSD, e daqui para frente, essa composição com você, Emanuel, com esse grupo, está descartada? Nós não brigamos com um amigo, não brigamos nada. Sim. O Felício queria ser candidato. Mas houve uma mudança porque o Felício queria ser candidato queria ser candidato a governador, e o único jeito de ser candidato a governador é procurar um partido. E ele procurou um partido. Depois ele mudou de opinião e foi ser vice, tá certo? Ele tinha um projeto pessoal, queria tocar, tá certo? E o Felício tá aí, é candidato a vice, na minha opinião, tem grande chance de virar governador, acho que é favorito. Você Tarcísio. o apoia? Eu já declarei. O PSDB apoia o PT, ontem, né? O Tasso Gereissati já declarou que ele apoia o PT. Tomar cuidado, que são pessoas e o partido. O partido liberou a votação. Eu ontem publiquei nas minhas redes sociais, o meu voto será de Tarcísio. Eu sou amigo, conheço o Tarcísio antes do Felício. Eu acho que o Tarcísio é a melhor opção para São Paulo, e o meu voto é dele, Tarcísio e Felício, que a chapa é Tarcísio e Felício, né? Isso independe. Eu apoiaria o Tarcísio, mesmo se o Felício de vice, porque eu acho que é a melhor opção, tá? Mas a chapa é Tarcísio e Felício, eu apoio Tarcísio, eu vou votar em Tarcísio e Felício. O PSDB não tomou nenhuma decisão, não. Você tem pessoas apoiando. Não há confusão em São Paulo e Brasília, né? Geral. Existem pessoas. Mas o Tasso já foi presidente do partido, né? Então, sim, mas não é partição do partido. Muito grande, né? Não, ele inclusive está aposentando agora. Ele inclusive está deixando a política agora. Ou seja, o que está acontecendo é o seguinte: todo o pessoal do PSDB que veio mais antigo, que era da centro-esquerda, que era mais esquerda, ainda o Tasso nem é tanto esquerda assim, eles tendem a ficar mais à esquerda, né? E a geração nova, que está mais sintonizada com as ruas, tende a ser mais pragmática, né? A população brasileira não é de esquerda, né? A grande maioria não é de esquerda. Inclusive a votação do Lula, do mesmo jeito que as pessoas cometem o equívoco de chamar todo eleitor do Bolsonaro de fascista, é uma grande besteira ficar falando isso, né? É uma grande injustiça, é um grande erro achar também que todo eleitor do Lula é petista ou é corrupto. Não, entendeu? As pessoas votam por os mais variados motivos, né? Às vezes por necessidade de alimentar, de coisa e tal. Então, você tem a questão geracional também no PSDB. Tem o PSDB que nasceu um pouco mais à esquerda, depois ele foi migrando à direita. No meu caso, eu não sou um cara de esquerda, né? E estou no PSDB. Mas, não, o PSDB liberou, uma decisão na terça-feira, liberou para que cada um possa tomar essa decisão. Eu, pessoalmente, eu sou muito democrático, eu sou muito cioso de quem me apoiou. Então, eu reuni todos os meus apoiadores na terça-feira, nós discutimos São Paulo e eu declarei meu voto Era minha intenção mesmo, mas eu queria, na verdade, compartilhar. Eu acho uma atitude muito feia um líder que toma decisão sem compartilhar com seus liderados. Sem consultar os outros liderados. Exatamente. Eu fiz isso e vou votar no Tarcísio. Eu conheço o Tarcísio. Eu conheço o Tarcísio, né? Eu conheço o Tarcísio, já conhecia antes dele se tornar candidato a governador, conhecia antes do Felício ser vice dele, e eu volto a dizer para você, um voto bastante convicto meu, a chapa Tarcísio Felício. E nessa história toda da política aí, nos últimos anos aí, nessa eleição que passou, e a gente sabe que o João Dória teve também vamos dizer assim, entre aspas, uma cumplicidade muito grande com o que houve hoje no PSDB. É a sua opinião também? Sim, e o caso sim. do Geraldo Alckmin também, o que você avalia isso? Olha, na verdade, foi uma sucessão de erros, né? Você teve, no caso da Lava Jato, ela pegou, na verdade, houve uma acusação geral de uma série de políticos, né? Pegou mais o PT, né? Mas pegou também alguns líderes do PSDB, alguns com razão, outros sem razão, mas isso queimou bastante a imagem. Depois, uma série de erros sucessivos, né? O Alckmin na campanha de há 4 anos atrás, e não detectar, na minha opinião, o que o eleitor queria. Depois, o Dória, na minha opinião, cometeu uma série de erros. Ele fez coisas positivas, eu acho, no governo. Por exemplo, antecipar a compra de vacina foi uma coisa positiva. O governo dele, as contas estavam em dia, mas ele cometeu politicamente uma série de erros, na minha opinião, cruciais. Foi que eu divergia dele, nós divergimos dele. Por exemplo, ele fazer toda sexta-feira coletiva dizendo que vai fechar tudo, tá certo? Essa questão, a pandemia não é nem para fechar tudo, nem para abrir tudo. Era para você ter muita inteligência e ciência para saber o seguinte: o equilíbrio naquele momento era importante. No primeiro momento da pandemia, não queria voltar na pandemia, mas vamos lá. Eu acho o seguinte: todo erro era tolerável, porque não se conhecia. Depois de 1 ou 2 meses já dava para entender a dinâmica da pandemia, tá certo? Então você não pode, sorrindo, vir e falar o seguinte, que eu vou fechar
todo mundo, né? A pessoa está trabalhando, né? Ou seja, já se percebia que alguns grupos eram mais resistentes, eram menos vulneráveis ao Covid. Então, já poderia você usar a inteligência, proteger as pessoas mais vulneráveis, enquanto nós não tínhamos a vacina. Eu acho que o Dória colocou a política na frente. E outro erro que ele cometeu foi no primeiro dia ter declarado ele eleito para governador, ter declarado candidatura a presidente, né? Isso que causou uma fricção, uma guerra entre ele e um presidente da República, tá certo? Eu não estou dizendo nem ele e o Bolsonaro. Você não faz. Eu acho que você quando essa ganha, guerra é natural, né? Não tem nada a ver com o Bolsonaro nem com o Dória. Eu falo assim, quando você ganha um mandato, que é a nossa divergência, inclusive, fico feliz, minha e do Emanuel. Você ganha um mandato, você cumpre até o final. Se você assume o compromisso com a população, você tem obrigação de ir até o final, no meu entendimento. Eu sei que tem gente que pensa diferente, tá? E eu respeito quem pensa diferente. Na minha cabecinha, bem pequenininha, se você assume o compromisso na rua, você vai até o final, né? O Dória, ele foi eleito governador, ele não podia ter declarado campanha de presidente no dia seguinte, tá certo? Não. Criou uma guerra com o Bolsonaro, São Paulo foi prejudicada, o governo federal foi prejudicado e você criou um clima muito ruim em vez de tranquilidade. E essa é a minha crítica que eu tenho agora, gente, com cuidado. Eu perdi a eleição. Quem está me ouvindo é o seguinte, pessoal, não ouçam opiniões de quem perde a eleição. Quem perde a eleição tem que ficar quieto. Eu só estou respondendo porque vocês são meus amigos aqui. Mas é importante a sua fala também, até porque a gente fica preocupado. E agora? O Cury veio prefeito por 2 mandatos, deputado por 3 mandatos, né? Dois mandatos. Ia ser o terceiro agora, né? Exatamente isso. E de repente, dia 1º de fevereiro, o Cury, entre aspas, desempregado. Vai fazer o quê? Olha, na verdade eu criei um bom relacionamento em Brasília, em São Paulo, eu recebi vários convites, já tenho muitos amigos, as pessoas ligaram para mim. Desempregado, né? Foi expressão, deputado. Não, eu sei, isso mesmo, estou desempregado na política mesmo, estou mesmo, né? Então, mas eu, na verdade, surpreendentemente, já recebi vários convites, amigos já me ligaram de Brasília e tal, porque eu criei um grande relacionamento e eu, na verdade, eu dei muita palestra durante esse período todo. E até conto uma historinha que eu quero finalizar agradecendo. Eu estava, na terça-feira, estava em casa, cheguei tarde, eu estava agradecendo, e eu estava pegando uma torrada, botando um queijo ali na cama, a Rosana sentada, só eu e ela, as meninas estão morando fora de casa, sozinhas, e bateram muito forte na porta da minha casa, né? Bateram muito forte, falei, caramba, né? Não é comum isso, né? Batendo forte, eu fui lá correr na porta, era um vizinho que mora no meu condomínio, um médico, um amigo, mas não cruzo com ele toda hora. Eu sei que ele, acho que voltava em mim, porque eu vi no carro dele o adesivo meu, não. E ele entrou chorando em casa, né? Ele falou assim, Eduardo, puxa, me abraçou, falou assim, nós estamos muito tristes você não ter sido eleito, mas eu falei, pô, eu nem sabia que você tinha votado em mim e tal. Aí ele estava muito emocionado, né? Ele falou assim para mim, Eduardo, eu quero que você fique tranquilo, as escolas das suas filhas eu pago a partir de fevereiro. Eu falei, não, fique tranquilo, eu sou um cara muito previdente, eu já tenho um pé de meia e tudo mais, mas a emoção dele, ele ficou muito emocionado. Aí eu comecei a perceber nas ruas que muitas pessoas achavam que a minha eleição era tranquila, assim, olha, eu vou votar no Eduardo, todo mundo que eu conheço vai votar nele, e eu percebi que isso aconteceu. Então eu quero agradecer as pessoas, tranquilizar, né? Eu fiquei muito sensibilizado com ele. Aí depois eu fiz lá e não quis comer, que ele já tinha jantado, ficamos conversando umas 2, 3 horas, ele queria saber um pouco de política, mas isso aconteceu um pouco com as pessoas, em relação às pessoas que gostam de mim, ficam preocupadas comigo, né? Primeiro eu quero agradecer muito o carinho de ficar preocupado comigo. Eu sou um cara muito previdente, a minha família, assim, eu faço pé de meia, eu ordeno tudo, e quanto a isso não tem problema. Agora, eu gosto de política e eu, na verdade, vou decidir, e a partir de fevereiro, né, a forma que eu posso contribuir. Sem mandato, eu acho que você pode ajudar a vida pública sem mandato, né? Nem que seja dando aula, ensinando as pessoas da política. Para mim não tem problema. Eu nunca precisei de mandato para fazer. Óbvio, com o mandato você tem mais possibilidade de ajudar, né? E eu tenho uma frase, um filme, desculpa aqui, né? Um filme muito bonito, né? Que chama-se Questão de Honra. É um filme do Jack Nicholson, não sei se vocês lembram, né? E no finalzinho o soldado é absolvido, né? E o cara fala para ele, ó, você não precisa ter galardão, ou seja, você não precisa ter patente para ter honra, tá certo? Então, eu para ajudar a sociedade eu não preciso de mandato. Gostaria de ter mandato, eu não tô feliz não, mas eu não preciso disso para ajudar. Você não pode esquecer, no meu ponto de vista, deputado Cury, é que você teve 92 mil votos. É muito voto. Então, gente, vou dizer, eu queria ter 80 e ser eleito. Mas 40 eleito. Exatamente. Mas, lógico, eu sou muito grato e agora, inclusive, eu saindo daqui, vou às feiras, eu vou distribuir uma carta de agradecimento. Ontem eu imprimi uma cartinha de agradecimento. Fiz questão de vir na rádio, porque vocês têm uma grande audiência e eu queria... O jornal exibe sua causa também. Você é culpado eu lembro disso, no começo, disso, né? Vai completa agora em março do ano que vem, 13 anos. Eu vou essa semana distribuir uma cartinha. Liderança de audiência, deputado. Eu vou distribuir uma cartinha agora nas ruas de agradecimento, simbólico. Eu não vou conseguir encontrar 98 mil pessoas, 92 mesmo, porque eu nem sei quem são essas 92. Mas uma forma de agradecer.
E aí depois eu cumpri meu mandato até 31 de janeiro e depois eu vou decidir o que eu vou fazer, mas eu compartilho com vocês depois. Deputado, eu queria fazer só uma pergunta. O senhor falou, eu perdi a eleição. Mas eu acho que quem perde é a nossa região de ter eleito somente um deputado federal e 2 estaduais. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, até para que as pessoas entendam que a gente teria condições de eleger, né? Muitos mais. Não elegemos. E a gente perde emenda, a gente perde o trabalho feito pela nossa região. O senhor acredita que é assim? Pegando o gancho aí, deputado da Giovana, que é interessante, para fechar com você aqui, sobre também os hospitais que vão ficar aí desfalcados das suas emendas parlamentares. Vamos lá, elegemos só 2. Primeiro, dar os parabéns à Letícia Guiar, que manteve a eleição dela. Ela repetiu a votação. O doutor Elton, parabéns a ele, com uma votação até menor, ele conseguiu se eleger, porque o partido dele tinha na legenda a possibilidade disso, né? E o Milton, que reelegeu também, com todo o trabalho na igreja que ele faz, né? Primeiro, dar os parabéns a eles. Realmente é isso, porque existiu nessa eleição, maior do que a eleição passada, mais de 1 milhão de votos para pessoas de fora, né? Porque de fora. Então, o que acaba acontecendo, as pessoas vêm aqui na nossa região, gasta muito dinheiro e pega 10 mil votos, 5 mil votos, né? E isso faz com que essa pulverização tire chance, não só eu dizendo, então se não fosse o Eduardo Cury, que elegesse o outro, né? Mas não, pra você ter uma ideia de como a sua análise está correta, em São José, né? Tiveram candidatos aqui, excelentes nomes, pessoas corretas, que tiveram 9 vezes menos voto que eu. Depois vieram gente com 10 mil votos, 9 mil votos, 12 mil votos. Pessoas corretas, hein? Pessoas corretas, né? Ou seja, sem chance nenhuma. Então, existe uma grande votação em pessoas de fora, né? O eleitor não faz essa diferenciação, tem que respeitar se é isso que ele quer, né? Se ele vê uma pessoa de fora mais preparada, mas também o que houve também na legenda, o partido do presidente Bolsonaro elegeu 17 pessoas, se eu não me engano, né? Por causa da legenda. As pessoas não conhecem os deputados deles, são pessoas que estão entrando na rabeira lá. O Tiririca foi de novo na última vaga, né? Quase que não foi, né? Ele teve 1.000 votos aqui, mas foi eleito, entendeu? Porque ele foi na onda do presidente Bolsonaro. E do PT, mesma coisa, viu? Acontece a mesma coisa, isso. O PSOL, por exemplo, entrou nenhum demérito a ela, tá certo? Uma líder indígena, né? Mas a pessoa fala, ela foi eleita porque o Boulos teve 1 milhão de votos, o Boulos foi candidato a presidente, teve uma super exposição na mídia, ele tem muita simpatia por parte da mídia, que dá um grande espaço para ele, né? Tá certo? Eu discordo completamente dele, mas tem um espaço da mídia para ele. Ele faz 1 milhão de votos e leva um monte de gente. Então o eleitor vota no Boulos e leva de presente uma pessoa que ela nem conhece. Eu não estou dizendo que a pessoa é boa ou é ruim, né? Então isso acabou acontecendo. E o meu partido, por exemplo, quando não existe nenhuma figura puxando, né? Um ex-governador no meu partido, um ex-candidato a presidente, chegou atrás de mim na votação. Sim. Ou seja, não existe ninguém puxando, a gente nesse barco eu tenho que remar sozinho, entendeu? Então, existe essa dificuldade. E o Vale acaba perdendo representatividade, mas eu não posso reclamar disso. Eu acho que o eleitor é sábio, o eleitor não erra nunca, ele sempre tem razão, né? E eu acho importante a gente só aprender com esse processo. Deputado, obrigado, sucesso, estamos sempre às ordens. Legal. Obrigado, Clemente, Giovana, Sena, obrigado, Eloy. Vocês sempre foram muito carinhosos comigo. E a partir de até 31 de janeiro, conta comigo, deputado, e depois disso como amigo, tá bom? Engenheiro também ou não? Engenheiro também? Eu sou engenheiro, mas já minha engenharia que eu aprendi há 30 anos atrás, eu estou totalmente desatualizado. Eu sou mais um cara de tecnologia hoje. Um abraço, sucesso. Obrigado a vocês todos. Obrigado a todos os ouvintes.